Bom dia, boa tarde, boa noite, público do Chama no Pod. Estamos aqui hoje com dois convidados que participaram da minha formação e eu tenho muito orgulho de tê-los aqui. São os irmãos Moraes. Jaime e Bruno, um abraço para o meu professor Ives. Jaime e Bruno Moraes são professores de boxe, já foram lutadores profissionais e são fundadores da Sparta Boxe, que tem quase 30 anos de existência. Já formaram diversos campeões no cenário nacional e internacional. A Academia de Boxe Raiz, porque na Sparta Boxe, osso na muleira é para aliviar o estresse. Chama no pod, Gatito. Prazer ter vocês aqui, Bruno, Jaime. Como eu disse, é emocionante para mim trazer vocês aqui, porque vocês participaram da minha formação. Tenho certeza que depois do treinamento de boxe, não só pela luta e por ser uma atividade competitiva, eu saí de lá outro homem, na verdade, né? A gente estava conversando aqui no pré-entrevista que as broncas, os puxões de orelha, os ensinamentos, o direcionamento, né, que antigamente os professores de artes marciais eram mentores, né, eles faziam mentoria de várias. Eu era muito novo também e por isso eu digo que é uma emoção trazer vocês aqui. Treinei muito mais com Jaimão do que com o Bruno. Bruno era lutador na época, faz eu acho que 17 anos, isso. E é um prazer ter vocês aqui. Pra gente, né, no caso pra mim, que todo mundo também assim, além de ser um prazer de estar aqui, é muito emocionante e gratificante, né? Porque eu digo assim, que eu conversando com você, a gente estava conversando, né? É muito bacana quando a gente vê um aluno da gente, ele ser campeão no ringues, no octágono, né? Mas é mais bonito quando ele é campeão na vida, que ele é um vencedor, entendeu? Uma pessoa que é produtiva para a sociedade, é um cara que está aí feito você, ó, dando chance para tanta gente, mostrar seu trabalho, para ser conhecido no estado, né, para levar para o mundo todo essa mensagem. Então é importantíssimo isso, né? Eu acredito nessa parte, que a coisa não é só uma questão de preparar o cara para lutar. Isso é bacana, eu gosto da parte competitiva, é a parte que mais eu gosto no esporte, né? Mas assim, a parte, digamos assim, social, a parte de formação do indivíduo, do treinador ser uma ferramenta de ajudar a família, ajudar a nação a fazer homens, digamos assim, de qualidade melhor, um cara que seja produtivo na sociedade, uma pessoa, né, que seja um vencedor na vida, para mim é o primeiro lugar. Obrigado, professor. É isso aí. Boa noite, Danilo. É bom demais estar aqui, viu, meu irmão? Obrigado, professor. Obrigado pelo convite enorme. A gente vai, né, contar um pouco da nossa história aí, do boxing, né? Aí, tô aqui hoje, Jaime, Ives não está no momento, mas vamos contar um pouco mais da Sparta, né? A história dos irmãos Moraes em Pernambuco e no Brasil, né? O pessoal tem que saber. Eu acredito que o pessoal da luta conhece muito bem vocês aqui, não só no cenário Pernambuco, Nordeste, mas no cenário nacional. Como eu disse, vocês já tiveram diversos alunos que encaminharam para fora, teve aluno que lutou no UFC e aparentemente o boxe, se você for perguntar assim, não tem em Pernambuco, se você perguntar a uma pessoa comum. Queria fazer boxe, onde faz? Né? A turma não sabe, né? A Academia Sparta Boxe em Olinda, né? Certo. Em Rio Doce, era pertinho de casa, todo dia eu tava lá aperreando, treinando 3 horas, eu não sei como eu tava pra fora. Não, a questão de rápido de academia, eu ficava lá, até abria, terminava, fechou, tava lá. Mas eu acredito nisso também, professor, que o esporte, ele aproxima. Sim. Reduz as diferenças, principalmente quando vamos estar no ringue, né? Perfeito. E muda o caráter. Ele molda o caráter para melhor. Sim. Eu acredito nisso muito. Fiz outras artes marciais, eu até fazia quando treinava lá, que eu lutava taekwondo também. Mas assim, também quero mandar um abraço para Valdir e Itamar, que era meu sensei. Mas assim, fiz questão de trazer vocês aqui, porque como era perto de casa, foi quem eu mais tive contato. E
mostrar que Pernambuco tem profissionais sérios, né? Sim. Pretendo chamar Itamar, pretendo chamar o professor de Jiu-Jitsu, porque Pernambuco tem profissionais sérios e eu acredito que vocês têm profissionalismo de visibilidade nacional. Para mim, eu acredito nisso. Não só acredito, como é fato com as vitórias dos alunos de vocês. E como vocês conheceram o esporte, né? Assim, é uma história importante, né? Há muito tempo, porque só a Esparta tem 30 anos, né? Vamos lá, né? Na minha parte, né, como eu tive meu primeiro contato com a parte de luta, né? Na verdade, eu sou apaixonado, gosto da parte de competição, como eu falei a você. Mas quando eu entrei numa academia, jamais eu pensei em competição. Eu entrei assim, quando tinha meus 15 para 16 anos assim, né? Caminhando para 17 anos assim, eu acho que de 15 para 16 aí, eu queria uma luta para me ajudar na parte de defesa pessoal, entendeu? Entendi. Então, o meu, digamos assim, primeiro contato com a academia de luta foi com o intuito não competitivo, seria um intuito de defesa pessoal, né? De aprender a lutar para poder me defender, entendeu? Entendi. Né? Para poder ter uma capacidade de, digamos assim, de uma injusta agressão, eu poder me defender melhor, né? Usar o meu corpo de uma forma mais, digamos assim, assertiva, né? Saber lutar melhor. Então foi aí, né, que eu tive o contato com um amigo meu, era um cara que está nos Estados Unidos hoje, chamado Bezerra, lá de Candeias, que falou que numa academia Nippon, lá em Candeias, de um cara chamado Genivaldo Carneiro, que é um grande amigo hoje, foi uma das pessoas que me ajudou muito, né, no início da carreira, tudinho assim, né? A gente começou a lutar pela academia dele, a antiga academia Nippon, bem conhecida lá em Candeias. E tinha um treino lá de boxe tailandês, né? E na verdade, quando eu cheguei lá, era de kickbox, né? Então, minha mãe levou a gente lá, porque quando ela soube que o Genivaldo era dono da academia, ela conhecia Genivaldo, né? E ela foi lá e pediu para que ele conseguisse de alguma forma ajudar. Ela não tinha condições de pagar, né? Nem ela nem meu pai não tinha condições de pagar as 3 mensalidades, mas se ele fizesse um acerto, entendeu? A gente ficava. Então ele acertou que treinava os 3 e a gente pagava 2. Isso aí deu possibilidade da gente começar a treinar. Aí no caso, treinou Eu, Ives e Bruno. Já entramos juntos no primeiro dia. Eu não sabia que o Bruno tinha treinado kickbox ainda. E assim, Bruno, na verdade, quando terminou o programa lá, na época que meu professor foi-se embora, Bruno era faixa marrom, eu e Ives era verde. Ele era muito bom mesmo, bem acima da média. Genial. Inclusive, até quando o Paulo Zorelli esteve aqui, né, agora há poucos dias, ele citou o Bruno lá e falou que era um avião, um cara que era puta lutador de kickbox, tudinho. Não seguiu a carreira, mas aí era fera mesmo, entendeu? Eram uns trainers bons, né, Jaime, lá na antiga Nippon, com o professor Arnold. É o nosso primeiro professor, né? Aí a gente teve o suíço. Pessoa maravilhosa, ensinou toda a arte pra gente, né? Eu estava conversando com o Jairão que essa parte aí, né? Suíça, Holanda, a Croácia, né? É a ponta do kickbox, né? Que diversos atletas foram para lá para aprender. Vocês aprenderam aqui em Candeias. Isso foi uma coisa que foi para a gente uma sorte muito grande, né? Porque é verdade. Quando eu tive o primeiro contato com o kickbox, eu tive com um cara assim de alta capacidade, né? O Arnold era um cara em matéria de chute, sou com kickbox assim, eu vou andando hoje pelo mundo, fui vendo as coisas acontecerem, mas você vê assim, contra 2, 3 assim, que tem uma capacidade que ele tem, assim, é raríssimo. Então a gente teve esse primeiro contato com a luta com um cara altamente capacitado, né? E passou pra gente, além da questão da parte técnica, esses conceitos assim que eram dele, isso aí, né? De, digamos assim, de ser justo com as coisas, de ter aquele conceito que o alemão tem, que o suíço tem, de responsabilidade com a luta, aquela coisa, fazer tudo da forma certa, correta, não pular etapas, né? Se fazendo a metodologia correta do kickboxing e também a dosificação dos treinos, isso aí ele deixou pra gente. Tudo isso bem organizado, da forma bem correta, né? E depois, quando ele não pôde mais, uma empresa que ele tinha aqui fechou, ele volta para a Suíça. E aí é que começa a parte da gente com boxe. Com boxe. Né?
nessa mesma academia, a gente teve contato com um cara chamado Robert Charles Soelner, conhecido antigamente do pessoal do boxe das antigas mesmo. Você gosta do pessoal das antigas? Mosquito. Aquele old school, né? Que a gente chama assim. Acho que é grossa. Que era mosquito, né? E foi quando meu professor ia saindo, ele viu a necessidade de, digamos assim, fazer com que a gente, né, digamos assim, interagisse com ele, conhecesse, para dar sequência a esse trabalho, que ele sabia que ia interromper quando ele fosse. Então ele viu que o cara era muito bom de boxe, tudinho, ele tinha sido deportado na época lá, né? Ele era filho de um americano e ele veio-se embora para cá, para passar o tempo, completar 18 anos, para poder ir lá jurar a bandeira. E ficou, tá lá nos Estados Unidos. E nesse interim, a gente ficou trocando conhecimento. Ele ficou passando para mim o conhecimento de boxe e eu passava a parte de kickbox para ele. Quando ele foi para a Flórida, ele ficou lá em Cabo Canaveral, ele começou a lutar kickboxing, foi até campeão do mundo. Entendeu? Robert Charles Bob Snake, né, que o apelido dele é Bob Brazilian Snake, pronto. E a gente ficou lutando boxe aqui no Brasil, inverteu, foi totalmente o contrário, isso aí foi engraçado. E ele foi pro kickbox, entendeu? Migrou pro kickbox. Interessante que hoje a gente tem essa impressão, não mais, né, porque as redes sociais aproximam muito, né, mas onde é que tem boxe, onde é que você treina boxe? Tem essa dificuldade. E naquela época deveria ser muito mais difícil você localizar o pessoal que treina as artes marciais, né? Com certeza, Nilo. Hoje, para quem treina boxe, digamos assim, eu não falo nem só em Pernambuco, mas nego no Brasil. Hoje, você tem treinadores de excelente qualidade, entendeu? Hoje você tem a facilidade de todas as academias fit, que se prezam, que são boas academias, né? E as academias também, que são fight centers, assim, todas essas, você pode acreditar que tem boxe. Na maioria delas, né, tem professores de boa qualidade, principalmente aqueles professores que vêm fazendo curso, né, com a federação de boxe, vêm, né, fazendo o trabalho, digamos assim, de aprender a metodologia correta, melhorando a dosificação, né, fazendo com que essa parte técnica do boxe seja feita de forma correta, né? E o senhor teve, após... ele foi lutar kickbox, foi campeão mundial. Certo. E o senhor ficou aqui no Pernambuco, né, no Brasil. Foi lutador também? Ok, fui sim. Né? Nessa época, né, treinava Bruno, eu e Ives. Né? E assim... Qual a curiosidade de vocês? Que isso aí eu nunca soube. Você que Bruno é um caçula, né? Eu tenho 52, sou de 70. Brunão? Eu tenho 46, né? Sou de 76. Pronto. Tem Então, já tem esse pulo maior, né? Eu e Ives é um ano só de nessa época, né, digamos assim, ele era mais novo, né, e a gente começou a treinar junto. Quando a gente começou a pensar em competir, foi quando eu comecei a treinar para um campeonato pernambucano de boxe, porque não tinha kickbox no estado de Pernambuco federado. Se eu só perguntar uma coisa, qual a diferença de kickbox e Muay Thai? Eu vou fazer uma analogia com o futebol. Certo. Tá ok? Vamos dizer que a gente tem o soccer, né, que é o futebol de campo que a gente tem hoje. Né? Vamos dizer que o Muay Thai seja o futsal, Entendi. entendeu? O savate francês seja o bench soccer, entendeu? E o kickboxing seja o futebol de campo, entendeu? São modalidades de luta chute-soco, né? Então a gente tinha a primeira modalidade de kickbox realmente dita, feita, foi o savate francês, né? Ele já é uma luta antiga, você vê o Alexandre Dumas que escreveu, né? Os Três Mosquiteiros, tudinho, já era praticante da modalidade, entendeu? Aí depois disso, em meados de 70, 1960 para 70, né? Começou a se organizar na Europa um sistema, e nos Estados Unidos, de querer lutar, digamos assim, com mais liberdade, né? Tem aquelas lutas karatê, taekwondo, né? Hapkido, essas lutas orientais assim, e eles queriam lutar com contato mais pleno, né? Soco no rosto, com proteção, e nessa época tem um coreano, se não me engano, chamado John Lee, né? Naquela época com o Bruce Lee, aquele pessoal todo começou a fazer essas experiências.
pegar o capacete, que era do beisebol, né, do cara que fica lá atrás pegando, botava aquela proteção do tórax do beisebol, o cara fazia uma luva de boxe, começava a se movimentar tudinho, eles começaram a idealizar as proteções e começaram a partir para essa parte de contato mais pleno. Nos Estados Unidos, eles fazem ligas de campeonato que chamam de karatê profissional, né? Karatê full contact, ou karatê de contato pleno. Eu já vi alguma. E aí nasce full contact, que era um estilo de kickbox, né? Só o que acontece, na verdade, todos eles são kickbox, entendeu? Chuta e soca. Só que aqui no Brasil, entendeu? A primeira pessoa que eu vi trabalhar com kickbox de forma com regulamento organizada foi o Sérgio Batarelli, na época que ele trouxe uma entidade de luta para cá chamada ISCA. Ele tinha a Federação de Full Contact. Nessa época eu já treinava numa entidade chamada AVACO, porque o meu professor, entendeu, ele era da AVACO. Na época a gente fazia parte da AVACO e ela se chamava World Style Karate Combat Sport Organization. Depois simplificaram a sigla e virou VACO, World Association Kickbox Organization, certo? Então, quando a gente procurou na época, a gente viu num programa chamado Comando da Madrugada, do Goulart de Andrade lá, os caras falaram, tá tendo um kickboxing lá, não sei o que lá e tal. E a gente passava a noite toda esperando para poder ver um pedacinho. Aí tem uma luta lá do pessoal lá de São Paulo. Entramos em contato com ele. Só que na época a realidade do full contact lá, do kickbox lá que eles estavam fazendo, estava bem fora da nossa realidade aqui. Como questão assim? de valores, Entendi. né, dificuldade de ir para lá, as passagens. Cara, a gente está tudo novo ainda, né? Meu professor estava fora. Foi quando ele descobriu, né, antes dele ir para a Suíça, né, que tinha uma pessoa em Paulínia, em São Paulo ele estava lá, que tinha um cara que tinha vindo da Europa e tinha trazido essa representação dessa entidade de luta chamada AVACO, que é o World Association Kickbox Organization. O cara tinha sido campeão mundial, né? Foi o Paulo Zorello, ele venceu um cara chamado Felipe Cutelas. Só fera. Na verdade, ele era ítalo-brasileiro, o espaço estava ruim aqui, ele foi para a Itália. Lutou o campeonato italiano, europeu e mundial. Amador, passa profissional e vai lutando até vencer um francês chamado Felipe Cutelas. E aí ele é campeão do mundo. Depois ele vem com essa entidade para cá e começa a organizar, a princípio, o Full Contact no Brasil. Ele fica com digamos assim, duas entidades. Uma era a ISCA e a outra era a VACO. Depois, entendeu? O que aconteceu? Essa VACO, ela tem um regulamento onde ela tem, digamos assim, submodalidades. Assim, ela tem dentro do pacote, entre aspas, da VACO, ele tem as formas, né, que são katas que você faz, entendeu? Com a rotina que você mesmo cria, com músicas, entendeu? Tem ele com armas e sem armas, né? E tem também as lutas que eram no chão, que era o semi-contact, o light contact, né, que são lutas no chão, que você lutava no tatame, e tinha a de ringue, que era full contact. Então, depois desse período mais para frente, a VACO foi criando outros regulamentos, como o low kicks contact, entendeu? Você me pergunta, o que é isso aí? Tá um bocado de luta que eu não estou entendendo, não. Você vai entender agora, pronto. Então, o que acontecia? A VACO, ela tinha umas lutas que são tatame. O semi-contact era uma forma de lutar de kickbox que é parecida com o karatê. Ela engloba essas pessoas que vêm orientando do karatê, digamos assim, que é com luta de contato, ou luta de ponto, né? A luta de ponto, ela não flui. Se você for ver o karatê, ele vai dar um golpe, pá, interrompeu a luta, não é isso? Pronto. Então é o karatê point. Escutei muito. Só uma pausa, escutei muito isso nos treinos. Pronto. Continua aqui, bate e para. Tá. Isso aí, entendeu? No light contato é como se fosse uma luta seguida, que você chuta e soca, né? O objetivo não é o nocaute, você vai fazendo ponto e os caras vão julgando a técnica do cara, entendeu? Ela é contínua. Né? Ela não interrompe quando marca o ponto. Isso tira um pouco da realidade, né, da luta, né?
É um regulamento. É um regulamento. Não É tem um regulamento, né? uma modalidade Pronto, porque existem as pessoas que têm aptidão para o contato pleno Entendi. e outras que não. Essa federação, ela tem Ela consegue- uma situação que ela consegue Dividir, né? chamar o pessoal que já gostava Todo do mundo, de ponto, aquele pessoal que já trabalhava, que já também é mais velho, que já não compete nas modalidades de ringue. Hoje a Vago tem. Ainda Tem, hoje a Vago tem as modalidades de ringue, né, que é uma como se fosse o full contact, Entendi. que é o boxe você chuta acima da cintura, tem o low kick que você chuta na coxa, Pra e tem um sistema parecido agregar também todo com mundo. Não, cada um. se você não luta, vai fazer algo tipo catar, né? Isso. Se você luta, mas não tem condições de Pronto. fazer pra se machucar, tudo. Isso. Porque, na verdade, é assim, a luta machuca, né? Sim. Claro, não tem Né? É. Aí faz essa de pontuar, que não vai haver o nocaute, né? É uma luta mais tranquila. Mais tranquila. E a outra full contact Pronto, é justamente. madeira. O full contact, o low kicks contact. E hoje, né, que é um sistema que ele tem, que é, eu não esqueço o nome aqui agora, mas é como se fosse um K1, entendeu? É um regulamento parecido com isso. Tem joelhada, né, tem chute, soco, tem aquela parte do boxe, então você tem 3 lutas de ringue para você lutar. Esse sistema, para diferenciar da outra entidade, foi ficando chamado de kickbox. Entendi. Então, hoje, kickbox no Brasil, o pessoal, digamos assim, visualiza o sistema vácuo, entendeu como é que é? Entendi. Né? Antigamente a gente chamava kickbox tudo que era chute-soco. Entendeu? E, Dentro do ringue de luva, né? É, Aquela entendeu? configurava, né? Pronto. e a primeira luta? Sua primeira luta? Primeira luta Foi boxe ou kickbox? foi boxe. Foi boxe? Eu, quando fui lutar kickbox, eu já tinha várias lutas de boxe, né? Porque a gente, na época, ficou treinando, né? Eu fiquei treinando mais um tempo. Logo depois que o alemão foi-se embora depois, né, a turma foi esfriando, foi parando assim, os meninos eram muito jovens, criança, né? Tem aquela coisa lúdica, vai, sai, volta, aquela coisa. E eu continuei, comecei a treinar com o Charles, até um dia que apareceu lá na academia 3 pessoas, né? Que foram lá, o Todo Duro, na época lá, né? Que ele conhecia o Mosquito, Charles era das antigas, foi o Alfredo Cabeça, e foi um cara chamado Coloral, um cara de Boa Viagem, que era um boxeador bem antigo assim, o pessoal das antigas. E Geraldinho Magalhães, né, que era empresário de música hoje, tudinho e tal, ele estava como presidente da federação. Né, Pernambucana. Pernambucano, e veio com esses caras lá e falaram que eles iam fazer, iam retomar o boxe de Pernambuco, que estava parado há muitos anos, tudinho assim, e eles iam fazer um campeonato pernambucano de estreia antes, né? E perguntou se Mosquito não tem ninguém na academia. Aí ele fez, Mosquito tem 3 aqui treinando comigo. Tem um cara de Candeias, um amigo meu chamado Adalto, né, que era um meio pesado. Tinha eu treinando, né, na categoria de 63 kg 60, eu era leve mais ligeiro, e tinha um peso pena, que era um instrutor da musculação lá que estava treinando, Carlos. Então esses 3 caras ele escreveu no campeonato, marcou-se, né, digamos assim, O Adalto, né? dia. Era parceiro também da Era. gente do que Adalto foi contemporâneo da gente, também. era graduado também por Arnaldo, né? Adalto depois vinha e começou a treinar o boxe também e ficou treinando kickbox, né? Os dois, né? Aquela, né? Fazendo as 2 modalidades. Mas aí ele se dedicou para esse campeonato, a gente fechou a data, treinou, teve a parte, né, de... E a outra de academia era de quem? inscrição. A outra academia. As outras academias, aí tinham várias, tinha o Clube Ferroviário, tinha uma academia É porque era no América. um campeonato de chave, é? Era um campeonato De chave. O boxe é um campeonato de chave de eliminatória simples, né? Entendeu? Então, geralmente, o padrão do campeonato é esse. Tem alguns de ponto corrido, né? Como o Torneio das Estrelas, como os circuitos que eles fazem assim, mas geralmente no boxe são chaves de eliminatória simples. Então, se sorteou as pessoas, né? Foi uma chave de um lado ou do outro. Num dia eu lutei com uma pessoa, foi minha estreia no boxe, foi com um cara chamado Carequinha, né? Que era aluno de Alcides Salvador, né? Sidão. Tava lá, Bruno na arquibancada pequena lá, o Gurizinho, meus irmãos também, todos torcendo lá. E, né, eu representando a Academia Nippon, venci por nocaute no segundo round, a primeira luta, e fui para a final. No outro dia lutei contra Roberto Predosa, que mesmo ele estando no campeonato de estreante, eu já soube que era veterano, ele já tinha mais de 11 lutas, né? Mas
Estreia essa. Porque antigamente a coisa às vezes saía um pouco do padrão assim, as federações. Mais de 11 lutas Mas estreia. eu acredito que não foi nem tanto por maldade, mas isso não era por dificuldade mesmo. Dificuldade às de vezes, lutador, né? de atleta mesmo, entendeu? Como é que pode, é? aí é compreensível. Então aí eu fui e venci ele por pontos. Aí eu fui campeão pernambucano de boxe. Já não, E já. aí eu fui migrando de uma coisa para outra. Teve o campeonato estreante, aí tem o veterano, aí eu venci. Aí vai, isso aqui, aí tem o seletivo para tal, aí você vai. Daqui a pouco é que Nunca foi. tinha visto nenhum ringue, né, Jaime, na época, né? Não, nunca Já tinha nem visto o conheci ringue. lá, Eu da conheci luta o lá, ringue pernambucano. no dia que eu fui lutar. Eu digo, puta merda, o negócio agora é de verdade. Não tem pra onde correr mais não. Agora eu me pesei assim, quando eu vi o cara montando aquele negócio, aí, é no ringue meu, cara, aí. Quando eu esperei terminar a montagem, mosquito, vamos embora, pô. Eu digo, não, gente, vou ver esse negócio como é que é. Não subiu. Montar daqui, enquanto eu esperei, depois comi alguma coisa, quando voltei o ringue estava semi-pronto, eu subi, fui nas cordas. Sentiu, andou o tamanho, né? Digo, caramba, já deu aquele frio na barriga, né? Caramba, mais tarde aí de noite o negócio vai pegar, entendeu? Aí voltei para Candeias, fui, fiz a primeira luta, ganhei, fiz a segunda. E aí foi migrando nesse negócio. Nesse embalo, deu lutando. Aí foi que começou os meninos vir junto, né? Verdade. Aí é uma fera, isso aí era bom. Aí eu vi no ringue já. Despertando, né? A vontade, né? Tem o treinamento do kickbox, como você falou. Aí com a luta de Jaime e Mosquito, os treinamentos, eu e o Ivo já fui acompanhando, né? Ia lá pra academia, via os treinamentos aí. E o Ivo se empolgou muito mais do que eu no começo, né? Com os treinamentos de Jaime com o Robert Charles lá, o Charles, né? Porque, na verdade, Que era Ives lá em casa foi o primeiro a gostar de boxe. Eu não gostava de boxe. Porque você é acostumado a chutar, né? Era acostumado a chutar, não queria nem ver, nem sabia. Aí meu irmão Ives que começou a ficar fã de boxe. Se desenvolveu bem pra caramba e, meu irmão... E assim, eu acho que os filmes da época incentivavam o cara a chutar, entendeu, né? Sim, com certeza. Poxa, aquelas séries antigas que tinha faixa preta, né? Alguns filmes antigos. Muito Mas só bons. tinha boxe, aí... Nessa época mesmo, eu nem pensava em competir mesmo assim, sabe? Treinava com o intuito de defesa pessoal. Aí um belo dia, Ives estava na minha casa, eu cheguei de noite, né? Tava jantando. E ele tava vendo, vê essa luta aí, esse cara aí é um mexicano fera pra caramba. Esse bicho vai ser a primeira luta dele nos Estados Unidos, televisionada, todo mundo diz que o cara é o cara, não sei o que e tal. Aí fui olhar. Aí quando eu vi a luta, eu digo, que negócio bacana do caramba, Aí fui ver, era Júlio César Chaves. Era a primeira luta que ele ia fazer nos Estados Unidos. Aí eu vi essa luta, aí gostei pra caramba. Digo, caramba, o negócio é massa. Aí comecei a ver, fui reparando tudinho. Aí na época, né, como foi essa época que coincidiu com essa ida do meu professor de Arnoldo disse embora, né, e eu fiquei treinando com o Charles lá. E aí foi acontecendo. E aí o boxe foi indo, aí foi entrando na veia, né? Aí, ó. Depois que entra. acabou, sua boxe é fogo. Eu digo, se você quiser praticar, pratique. Mas depois que você se gostar de boxe, não tem como mais. De alguma forma ele tem que estar na sua vida. E aí, Bruno, e a tua primeira luta? Eita, minha primeira luta contra Robô, um aluno de metralha. Nosso, né? Tiburcio Metralhador, um lutador muito antigo que tem aqui em Pernambuco. Depois relembrar um pouquinho essa memória dele aí. Então, ele tinha a equipe dele de boxe e entrou tinha um cara lá precisando fazer uma luta, Robô, né? E na academia Nippon lá, Charles tinha Jaime, tinha Ives, tinha eu também, tinha um Adalto, né, tal. Aí fez, vamos ver se cada essa luta aí. Foi uma luta assim, dentro do campeonato pernambucano, foi uma luta extra, assim. Sim. A gente não tava disputando. Tipo um bônus do card, né? Isso. Aí eu fiz uma luta com luva de 12 onças, entendeu? Eu era muito novo, né? A luva de 12 anos, ela é maior ou menor? Ela é maior. Ela é maior do que a... Hoje em dia o lutador no boxe amador ele luta com uma luva de 12 onças a partir de 69 quilos, né? Mas antigamente era até 10, né? Só tinha 10. E Não era? como eu era muito novo ainda, aí o cara já era Na minha um época, adulto já, assim, bem dizer, né? Acho que era adulto, né, já? não. Ele, Robô já era adulto, jovenzinho, mas porque adulto já, né? o que Aí acontecia? disseram, vamos casar a luta.
dos mosquinhos aí, mas vamos botar uma luva maior e tal. É mosquinha na época? Ah, Escutei muito assim, né? 47 quilos. Eu já O mesmo, né? fui um mosquinho da academia também. Bruno, nessa época, o que acontece, né? Antigamente, né, como eu falo, né, não era as coisas tão organizadas como são hoje. O boxe do Brasil hoje é um boxe de excelência, de qualidade. A gente tem aí vários atletas despontando no cenário internacional, entendeu? No amador, no circuito olímpico. E logo mais a gente vai ver isso acontecendo no profissional. É uma questão De tempo, uma né? pedra que empurraram, ela tá rolando na montanha e chega embaixo e ninguém segura. Entendeu? Então o que acontece? Na época, Bruno, ele era ele era magrinho, né? Fininho, pequeno. Bruno era novo, ele não tinha ainda. Quando ele estreou, ele tinha alguma coisa em torno de 14 anos, né? Muito novo. Por aí. 13. Era 13 anos. Foi a estreia dele, Bruno tinha 13 anos. Foi. Não tinha feito 14. Não tinha feito 14, não. Não tinha completo 14. Ele tinha 13 anos. Aí lutou como adulto na época. E lutou também abaixo da categoria, que não tinha. Eu me lembro que eu assinei 2 termos de responsabilidade. Por ele ser de menor e por ele ser peso. Coisa que se podia fazer naquela época, que se permitia. Agora, Hoje não se pode, de forma nenhuma. e robô? Pronto. Qual a idade de robô? O robô já era adulto, já acho que ele tinha uns 18 para 20 anos assim. E o peso de robô? O peso dele era da categoria mosca também. Ele tinha entre 48 quilos a 51. Ele estava nesse peso. Dentro do peso. Bruno lutou. No limite máximo, e eu quase que não peso, né? Ainda era bem leve. Bruno, né? na verdade, não deu nenhum peso ainda, o menor peso da categoria, né? E como foi a luta? A luta, foi uma luta, eu venci e não chegou no final não foi, gente? Não. Ele parou do segundo pro terceiro, ele não volta, entendeu? Poxa. Aí ele tocou muito no cara, bateu. Quando foi no. Tocou muito, que foi pau. Quando foi muito roubo, Tocou muito. ele não aguentou, né? O velho metralha, né? Bora, mas não deu, ficou. E foi aí que também Bruno começou a lutar boxe. Aí ficou lutando boxe amador na época, né? Já novo assim? Já novo. Mas lutando com adultos? Lutando com adultos. Antigamente não tinha no boxe. Isso é uma coisa boa que Danilo perguntou. Com adulto? Eu digo, era, porque antigamente a gente não tinha classes de boxe. A gente tinha uma classe só, que era o adulto, certo? E todo mundo lutava no adulto. E tinha a categoria de peso. 51, 54, 51 mosca, 54 galo, 48 mosca ligeiro, 51 mosca, 54 galo, 57 pena e vai. Eu acredito que não tinha nem aluno suficiente, na verdade, né? Não é? Era algo novo, né? Até tinha alguns alunos assim, mas o problema mesmo é assim, era que na época não existia coisa como o Estatuto da Criança e Adolescente, o boxe ele não era estruturado como é hoje, acontecia uma série de coisas assim que não deveriam acontecer, mas que acontecia. Né? Hoje, de forma nenhuma, o boxe hoje do Brasil é uma organização. Todas as pessoas que trabalham, digamos assim, federado pela Confederação Brasileira de Boxe, a CB Boxe, digamos assim, eles têm um padrão, né, digamos assim, de excelência, e o cara segue rigorosamente esse regulamento. Estamos falando de 30 anos. Até as outras entidades hoje, que estão trabalhando por aí também, né, como o Conselho Nacional de Boxe, também estão trabalhando, digamos assim, de forma bem organizada. Tudo. O pessoal do boxe está correndo por um caminho muito certo. Hoje, irmão, quer dizer que Bruno, com 13 anos, quebrava todo mundo. Ele saiu pegando todo mundo. Ele fez essa estreia, depois fez mais algumas lutas, foi para o Campeonato Pernambucano, entendeu? Com 13 para 14 anos, foi campeão pernambucano, né? Com 13 anos de idade ainda, tem até no jornal a reportagem disso aí tudo. E depois ele foi fazendo alguma luta de preparação até os 15 anos, onde ele foi lutar na Bahia, o Campeonato Norte-Nordeste. Ele foi campeão lá em Salvador, no antigo estado do Balbininho, na Fonte Nova, né? Que era um lugar onde teve vários embates de boxe assim, lutando com um cara primeira linha lá, chamado Bira. Um cara fera pra caramba, entendeu? Mas a luta foi ponto? Inclusive, foi por ponto, ele venceu. Inclusive, Bira, na semifinal, venceu o Vladimir Sertão, né? Que foi
Campeão mundial de boxe. Valdemir Sertão. Campeão mundial? Valdemir Sertão. Bira venceu o Sertão e foi pra final com o Bruno, porque estava em chaves diferentes. O Bruno passou numa chave e ele passou na outra. Tocou num ponto aí, né? Foi campeão na Bahia, né? E essa rivalidade, Pernambuco-Bahia, ainda existe ou ficou para trás? Existe. Eu acho que existe sim e eu acho que é ressaltar. É importante, entendeu? Isso aí. O que hoje existe diferente daquela brincadeira assim é que a coisa é séria, não é brincando, entendeu? Na Bahia você tem hoje um celeiro de atletas, tem excelentes treinadores. Se você for parar aqui para falar a Dora, o Mone, você tem, entendeu, o Gilvan, entendeu? Aí você vai passar o dia todinho falando, Bel, e aí Marquinhos, formador de primeira linha. Essa luta por quê? Porque é um estado próximo nosso, né? Certo. É um estado próximo. E quanto mais atletas, maior a possibilidade de você enfrentar pessoas de outro nível e evoluir, né? Eu também acho essa luta, e eu perguntei porque na época que eu treinei tinha confronto. Sim. Pernambuco-Bahia, sempre tinha esse evento. Sim. Acho que umas 2 vezes não tinha, né? Pronto, tinha sempre e continua sendo, né? E o que acontece? Vamos lá. Qual a diferença dessa rivalidade que se tinha antigamente no boxe para hoje? Antigamente a gente tinha 3 forças no Brasil que estavam na frente de todo mundo. São Paulo sempre foi forte, porque tudo converge e sempre foi, digamos assim, a locomotiva do Brasil, então o boxe sempre é forte. Até porque todos os caras do Nordeste que iam se destacando, de alguma forma iam bater lá. Todos os caminhos davam para Roma, né? Então, o que acontece? O boxe de São Paulo sempre foi forte. E sempre foi, também ele teve um aporte financeiro, foi mais bem custeado do que aqui no Nordeste. Mas a Bahia sempre foi um celeiro. Como o Pará também, tem um boxe de excelente qualidade. Boxeadores duríssimos. Pará? Para parar, você tá com o paraense, negão. Você pode se preparar que o bicho ia pegar. Os baianos eram habilidosos de tocar, de sair, de bater, aqueles boxeadores de uma qualidade técnica que se movimentar com aquela ginga baiana assim, aquele jeito do baiano bater. Mas o paraense, aqueles índios lá, são brutos. Quem lutou com o paraense sabe. É pau, negão. Era mão vindo, mão indo. Entendeu como é que é? A gente tem até um dos nossos ídolos nacionais é da Bahia, né? É o Popó, né? Sim, o Popó é um dos campeões do mundo da gente, né? Que a gente tem, né? A gente teve o Sertão também, campeão mundial pela Bahia, né? A gente teve também lá em São Paulo o Éder Joffre e o Miguel Oliveira. Então esses caras, né? Foram os caras que deram norte para os outros que estão vindo aqui, né? O Patrick Teixeira também, né? Que é de Santa Catarina, se eu não me engano, ele mais radicado em São Paulo. Né? Então, esses foram os campeões mundiais da gente. Fora isso, tem uma moça chamada Rose Rollins, ela também foi campeã mundial feminina, né? E o que acontece? Hoje, o boxe do Brasil, entendeu? Ele é um boxe hoje onde se diminuiu muito essa distância. Não se tem mais essa força que se tinha. Eu vou entender. O quantitativo, sim. Na Bahia, eles têm time para fazer três seleções baiano ou 4 de primeira linha para ir para um campeonato brasileiro, se deixar. Só que hoje, quando o Pernambuco leva atleta, leva com condições iguais de vencer Bahia, Pará, São Paulo. O boxe brasileiro hoje, ele misturou, né? Houve uma coisa assim que é importantíssimo falar, que foi um feeling que o ex-presidente da Federação, da Confederação Brasileira, né, o Bozelli, não sei como foi isso aí, que ele teve esse start de trazer mão de obra de fora para formar treinadores. Então eles trouxe primeira uma vez aqui o Pedro Roca Quitano, que é um treinador de boxe que está tomando conta da equipe do Cazaquistão já há algum tempo. Ele fez um curso aqui, né? Um aluno meu fez o curso, mandou a apostila, já aqui, não sei que ele estava em São Paulo, que hoje virou um grande amigo, um irmão, é meu compadre, o Hélio Vicente. Queria mandar um abração para ele. É um cara que quando estiver aqui, tenho certeza que você vai ver, você vai ver muita história, viu? Tá convidado aí, viu, Edson? Lutou já contra 6 campeões mundiais de boxe, entendeu? 3 vezes contra o Manavaz, lutou uma vez contra Jorge Barrios, o Soto e outros, entendeu? Certeza, no dia que ele vier aqui em Recife, vai estar aqui com você, o cara que tem uma história bacana. Convidado. Então, né, voltando para a parte do... Eu era sparring dele. Diga aí, com 12 anos já, 3 anos começou a ser sparring dele. Ele foi campeão brasileiro aqui em Pernambuco, no clube português, e meu irmão treinava ele. Aldo Azevedo era o empresário, fazia as lutas, né?
e foi com a gente até o título sul-americano. Depois disso ele foi para São Paulo, começou a treinar com o Messias e foi latino, e aí, mas voltando, né, a gente tava... Não, tava nas lutas, né? Eu queria perguntar porque eu sei que, né, nesse período o senhor viajou para o sul, o sudeste para fazer algumas lutas lá, não foi? Foi, porque o que aconteceu, né? Eu comecei a lutar aqui em Pernambuco, fui campeão pernambucano, né? E comecei a lutar também representando a Paraíba, né? Fiz uma preparação lá, a gente começou a boxear muito nesse circuito. Eu, Bruno, né? Ives fez menos lutas, mas já estava aqui no estado. A gente começou a lutar entre Paraíba, Pernambuco e tal, e Bahia. Só que antigamente era muito difícil a gente se deslocar. O Brasil é um país muito grande, né? Então, assim, você tinha extremos, né? Aqui a gente estava no Nordeste, a gente corria no circuito, Bahia, Pará, Paraíba, né? Uma vez ou outra no Rio Grande do Norte, né? Alagoas nessa época também praticamente não tinha boxe, entendeu? Mas assim, a gente fazia essa parte. E uma outra coisa assim, em Sergipe, a gente, era difícil de lutar em São Paulo, no Rio, a não ser quando era o campeonato nacional, que na época também era muito difícil, porque as passagens eram caras, você tinha esse patrocínio, não tinha como hoje você tem uma mídia que pode ajudar você vir num podcast desse, né, contar a sua história, fazer com que pessoas se sensibilizem e ajudem os atletas, né? É importante. Então, nessa época não tinha isso. Então, o conhecimento ou patrocínio. Se não tivesse, ralar, pagar a passagem e ir, que era o cara, né? Você antigamente voava pela Varig, pela Trem Brasil, comia camarão no avião, mas pagava caro. Ninguém tinha condições de viajar, né? Então, essa situação de lutas lá, interestaduais, é difícil. A gente corria nesse circuito aqui. Depois, né, digamos assim, uma viagem que eu fiz para Brasília, que foi um tio meu que custeou, né, para eu ver outras situações lá assim, que não foram do esporte. Ele queria me levar para tomar conta de uma fazenda, passar um tempo lá, eu não quis, eu fiquei querendo lutar. Eu comecei a treinar lá em Brasília, vi o início do kickboxing lá, participei dessa parte lá, os caras são tudo fera aí, né? E comecei também a trabalhar com boxe lá. Então, o que aconteceu? Quando, nesse momento que eu estava em Brasília, meus irmãos ficaram aqui treinando, né? As lutas estavam aqui naquele sentido de melhor e pior, outras lutas, tinha tempo e pronto, começando a aparecer, eu tinha feito preliminares dele, aí foi na hora que o cara estourou todo duro, Aldo, meu empresário, ele fez umas 3 lutas todo duro, o Mulatinho começou a trabalhar todo duro, o negócio não foi para frente, né? Depois da primeira luta deu uma quantidade de gente boa, na segunda luta um pouquinho mais, na terceira luta não deu quase ninguém. E aí ele meio que tirou o time de campo e passou o todo duro para Aldo Azevedo. E Aldo começou a fazer as lutas. Nesse inteirinho eu viajei para Brasília, estava lá, foi quando as lutas aqui começaram a estourar. Ele fez, foi. Aí eu estava lá, né, falando com ele no telefone, pô, foi a luta hoje todo duro lá no ginásio da ABB, lotou, pô, contra a José Laércio, blindado, todo mundo só fala, e tu vir pra cá passar profissional, já não sei o que e tal. E eu fiquei com aquela saudade, aquela vontade de vir lá. Eu dava aula numa academia muito boa, que é de Antônio Flávio Testa, um cara super gente fina, academia top lá de Brasília, entendeu? Ganhava bem, estava participando bem do kickbox, mas aquela parte competitiva tocou mais forte, aí eu digo, vou voltar, entendeu? Ele, não, rapaz, fica por aqui, a gente vai te levar para o Campeonato Mundial. Não, vou voltar, quero trabalhar com boxe, vou voltar a lutar de novo. Aí vim. Quando cheguei aqui, o boxe de Pernambuco tinha dado pipoco, né? No caso, a parte, digamos assim, que se fazia aqui de boxe profissional e aquele boxe, mesmo mal feito assim, ele caiu nas graças, todo duro é uma figura, né? Era um boxeador que teve um resultado, foi campeão brasileiro e tudo, e depois foi explodindo. Porém, qual era o grande problema do boxe do Brasil? A mão de obra que a gente tinha assim no Brasil, ela não era tão especializada. Entendi. Então a gente não conseguia fazer boxeadores que se sobressaíssem em campeonatos amadores. Na verdade, havia um limite, né? Sim. Por não ter o limite de ensino, né? Por não ter a mão de obra especializada. Né? Se pecava numa coisa chamada metodologia,
e dosificação. Aí a gente volta para aquela sacada que eu falei do presidente da confederação, que trouxe para cá os cubanos. Aí eles, na primeira vez que eles vieram para cá, o primeiro que veio, se não me engano, Pedro Roca Quitano, fez esse curso, e depois, da outra vez, chegou o Paco Garcia, que dá aula hoje no Palmeiras, que é um outro treinador, um cara de uma capacidade de expertise de boxe sem palavras. Ele fera pra caramba. Trouxe João Carlos também, se eu não me engano, hoje é o presidente, é o treinador, chefe da equipe olímpica do Canadá, se eu não me engano. Entendeu? E teve um africano que veio junto com ele lá de Cuba, que estava um tempo lá, que foi Abel Bocovo. E o outro cara, que é bastante conhecido também assim no Brasil, hoje é um cara que planeja, que trabalha por trás do boxe, né, que era Otílio Toledo, Otílio EV Toledo. Professor Otílio, agradeço a vocês aí por me ajudado muito, tem me ensinado bastante, você, Francisco Garcia, Abel e o Otílio, esses caras aqui, muita gente no Brasil às vezes passa desapercebido, mas esses caras, eles trouxeram uma metodologia nova e deram essa dosificação. O brasileiro é muito esperto, muito rápido. Ele rapidamente pegou o fio. Pum. E esse pessoal, ele uniu as peças, né, no quebra-cabeça. Imagina que a gente fazia boxing, estava jogando um puzzle daquele. A gente montava umas peças aqui, mas estava faltando aquelas peças. Esses caras completaram isso. A gente aprendeu, pronto, trouxe essa situação de ter um pouco mais da ciência, um pouco de metodologia, entendeu? Aí o brasileiro já foi em cima disso aí, foi pegando, com o tempo que ele passou na seleção, a gente indo, fazendo curso. Quando o Bozelli, ele saiu da confederação, era o presidente, ele entrou o Mauro Silva, ele manteve essa forma de trazer, de fazer os cursos, né? Todo ano praticamente tinha os cursos, a gente ia tipo intercâmbio, né? Fazia o intercâmbio, a gente ia para lá, ficava como um técnico na seleção brasileira lá, né, observando, e como técnico assistente lá, depois voltava, trazia aquele know-how para sua terra e começou. Nisso, até então, os caras da seleção brasileira, ou de São Paulo, Bahia e Pará, quando iam lutar com qualquer um do país, a turma tremia, né? Só que depois o negócio inverteu. Hoje, quando vai lutar com qualquer um cara da seleção, o atleta pode ser de qualquer estado, de Pernambuco, da Paraíba, pode ser do Pará, pode ser de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, não quer saber. Tá? Ele cai para dentro, misturou, ninguém mais. Hoje, quando o cara quer lutar com o cara da seleção, ele quer tomar a vaga do cara. Entendi. Ele precisa vencer o cara, mostrar que ele é bom, que ele pode fazer uma luta pelo menos de igual para igual. Então ele sai pau. Então a mudança no boxe do Brasil é aquilo que você falou, sobre a competitividade. Hoje o boxe do Brasil é competitivo. O Campeonato Brasileiro de Boxe, quem for ver, eu já vi pessoas como o cara representante pela Federação Americana, pela Federação Argentina, que está na mesa junto, quando era presidente disso aí, entendeu? E os caras olharam assim e dizer, puta que pariu, o Campeonato Brasileiro, desculpa até a palavra que você agora, mas o cara falou, meu amigo, tá com um nível mais forte até do que o americano, velho. Eu vi os caras falar assim mesmo, entendeu? Ele dizendo assim pro outro, caramba, aí, tá, não sei o que. Como disse, né? É a pedra que empurrou e agora não tem mais quem segura, né? Acredito que nos próximos anos a gente vai ver o pessoal aí. A gente já tá vendo. E tem alguma luta, Bruno, que tu queira, que tu lembra assim, que foi dura e tu ganhou, que tu possa contar pra eles? No boxe amador eu tive duas lutas assim, 2 ou 3 que eu gostei muito. Uma foi a primeira, né, do Campeonato Pernambucano, daquela fase inicial, né, que fui lutando na Mostardinha contra a Daldo lá. E a categoria já era 50 quilos, 52 quilos. Eu já pesei bem nessa categoria, era no Mosca ainda. Aí lembro que eu venci no segundo round, né, abriu a luta, consegui colocar um golpe bom num amigo lá, e tive a vitória, né? E quando eu recebi o troféu, lá uma coisa que marcou muito, né? Que Alcides Salvador, um atleta excelente, na época ele ainda lutava nessa época e era treinador também, ele me trouxe, né, já, não sei se você lembra, um kit para
para o que ganhasse ele ia dar aquele kit, né? E ele viu, me incentivou, foi o primeiro incentivo no boxe, assim, que, né, fora da esfera dos treinadores, de irmãos, né? Entendi. Aí ele me deu uma sapatilha, que era uma raridade antigamente, uma bandagem Everlast, né? Um protetor bucal Tough-Wear, e o short que ele lutava, né? E a sapatilha dele, né? Aí, caramba, fiquei muito feliz. Você de Salvador, abração pra você, meu irmão, sempre. Nunca esqueço disso aí. Sidão, e até hoje ele é nosso amigo, entendeu? E sempre tá, foi, não foi, ele tá acompanhando o boxe, hora vem, vai. E profissional? Profissional, pronto. Aí no Amador depois, foi uma luta só, falando, no Amador teve uma luta na Paraíba, né, que eu fiz uma luta duríssima lá com um aluno do Mesquita lá, e essa luta teve um problema, né, que protetor de cabeça caía da minha cabeça o tempo todo. Aí eu ia pra luta, batia, o cara batia também, mas eu tava tendo uma vantagem, né, e o protetor caía da cabeça. Aí quando foi analisar, o cara vai perguntar, né, se o treinador não estava acertando colocar o capacete na cabeça, né? Aí Jaime, quando ouviu o cara dizer isso, aí disse, né, ó, o capacete e joguei ele veio com defeito, ele veio com a cava cortada aqui, veio torto, da drible, né, não. com a entrada aqui, e aí tava na mesa o dono da fábrica, né? Joguei o puto pra ele. Não presta não, joguei Palmeiras. Ele tava lá na Paraíba, lá, foi resolver alguns assuntos. Era o presidente da confederação e era o dono da Drible, antiga fábrica de material, tá? Aí ele na mesma hora puxou no saco um protetor novo, a luta aconteceu normal, né? E essa luta lá na Paraíba, aí eu perdi ela no boxe amador, né? Mas aí quando chego no vestiário, acho que Alex, não é o nome como é o nome daquele aluno Mesquita que eu tenho, ele pegou, ele veio me dar a medalha, né? Ele fez, ó, cara, essa luta você não perdeu não, você ganhou de mim, entendeu? Claramente aí, veio me dar a medalha, né? Então isso marcou pra caramba. Marca, com certeza. E depois a outra, né, o Campeonato Nordeste de Boxe Amador, lá na Bahia, que já me contou aqui, né? Uma luta que eu tinha um índice de nocaute no amador, né? Apesar de poucas lutas, mas muitos nocautes, alguns até botando adversários para dormir, cair assim, né, e tal. E desligar. Pô, aí o que acontece, né? Nessa luta lá, eu muito novo, 15, 16 anos, aí a gente assistiu a luta um dia antes, né? Lutou o Valdemir Pereira, Sertão, né? Com Bira, né? Aí Bira já era um cara, peso galo maturado já, forte, e eu ainda aquilo mago, longilíneo, corpo meio de menino ainda, né? Sim. Muito novo ainda, sem músculo, né? Mas já tinha expertise no boxe e dava minhas pancadinhas bem dadas, né? Quando pegava aí, já me olhou a luta, sentou comigo e fez, ó, é a importância, né, a experiência do treinador, né? Tá vendo ali de fora, né, o atleta, né? E já me chegou, viu a luta, observou, viu o adversário, aí o que você achou? Eu digo, já, meu cara é bastante forte, né, duro, entendeu? Experiente já, né? Aí já me fez, Bruno, você ganha essa luta. Agora não é o momento de você ir pra frente. Aí já me chamou, você vai fazer essa luta em recuo, tá entendendo? E vai ser a nossa forma de ganhar. Aí fez, ó, vai estilo Pernell Aitá, que era um cara que a gente era fã na época, né? O Pernell Aitá, que é um lutador fantástico. Aí ele sai daquele jeito, dando passo atrás, jogando no encontro, e é o caminho. Aí chegou lá, eu fiz, né, já a luta como a gente... Contra-golpe. Como você auxiliou. O cara chegava, saía e... aí ganhei por pontos, entendeu? Mas foi uma das lutas que tinha tudo para ser a luta mais dura que eu tinha feito até então, e eu não tomei quase soco, né? Eu evitei muito sair e, poxa, aí venci, né? Fui campeão Norte-Nordeste, tive um índice técnico bom, a turma gostou lá, da luta, tudo. Quando desci do ringue, Popó mesmo, pô, quero lutar com você, velho, e aí, como é que vai lutar? Popó? Ficou naquele desafio aí, o Marcelino.
Lá ele era amador também. Aí foi engraçado isso aí. Essa luta, desculpa. Só terminando, aí depois veio, passou o campeonato e depois chegou para a Federação Pernambucana, né? Uma carta elogiando, né, o índice técnico do lutador Bruno Moraes, tal, não sei o que, tudo. Porque a gente ficou fazia mais de 20 anos, se não me engano, a primeira que Pernambuco assim, não medalhava no campeonato Nordeste, entendeu? Mais, entendeu? A gente estava sem medalhas nacionais, entendeu? Entendi. Em competição zonal, nem isso. Foi um limbo que Pernambuco passou. Foi de 20 a 30 anos, se eu não me engano, sem se conseguir uma medalha. E aí Bruno quebrou, junto com Levi Sultan. Esse pessoal, eu preparei uma equipe pequena, né, que foram 2. Um voltou com a prata e o outro voltou com ouro. Levi foi prata na 81 quilos e Bruno foi medalha de ouro. E aí o antigo presidente da federação, né, como é que chama? Era o... Oh, meu Deus, me faltou o nome Federico, senhor Federico. Senhor Federico, é o presidente lá era o presidente de boxe na época da Federação Baiana. Ele fez uma carta que eu tenho, essa carta até hoje. Vou colocar lá nas partes logo embaixo, entendeu? Ele agradecendo e enaltecendo, né, a qualidade dos atletas, assim, que fazia muitos anos que Pernambuco. Esse foi o resgate da volta do boxe de Pernambuco. Aí nessa época por cima, isso aí. Já era treinador. Nessa época, o que acontece? Eu, nessa época, treinava eles, os mais novos, e lutava. Porque o que aconteceu? Vamos lá. Quando o Arnold foi-se embora para a Suíça, fiquei só no kickbox. Com meus irmãos, a gente começou a treinar. E depois a turma foi parando e eu fui assumindo devagarzinho a posição. O dono da academia pegou, me colocou para dar aula tudo e pronto. Eu mantive a turma, segurei. E no boxe, Charles, esse amigo meu que eu falei que ele foi jurar a bandeira, ficou lá, ficou lutando lá em Cabo Canaveral, tudinho, foi campeão americano e tal. Então pronto, a gente também começou a ficar de forma empírica, trabalhando com boxe. Mas eu sempre fui um cara que gostava de estudar. Eu autodidata, via, procurava ler bastante. Antigamente a gente não tinha o recurso que a gente tinha hoje, mas importava a revista Ring, aí buscava fita de VHS, aí não tem videocassete, aí tem que ir na casa de um amigo para ver. Era aquela correria, mas sempre a gente estava estudando, vendo algumas coisas. E outra coisa que eu sempre tive assim foi parar para ouvir os que entendiam. Então, quando eu tinha sempre uma situação de estar no contato com um cara feito Dória, o Mesquita, que tinha vindo dos Estados Unidos, assim, eu sempre estava ouvindo, pegando, aprendendo as coisas, né? Eu ficava calado e procurava ver, perguntava, e na maior parte das vezes, eles sempre eram solícitos, né? Então a gente começou a trazer novos conceitos para o boxe Pernambuco, porque até então, quando eu comecei a competir, eu sentia uma diferença muito grande de, digamos assim, de nível técnico, nível de preparação física e até as categorias, que a gente via que a gente era muito pesado para as categorias que a gente lutava. Então os caras eram pequenos para a categoria. Eu comecei a enxergar. Entendi. Aí comecei a ver isso aí e comecei a repetir a coisa. Isso aqui está dando errado. Porque não pode uma equipe todinha treina, vai para o campeonato e ninguém consegue. Aí vai de novo, você tem êxito. Por que não está acontecendo? Eu sempre fui crítico em relação a isso. Então, vamos ver isso aqui, foi por isso, aí procura uma ajuda de um preparador, aí a gente foi tocando para frente, e o boxe de Pernambuco foi acontecendo. Quando esse pessoal chegou de Cuba, aí o que acontece? A gente começou a ter um contato com o pessoal que tinha um conhecimento metodológico e de dosificação, né? Que era o grande problema do Brasil no boxe, era o método de passar o conhecimento. Como é que ele começa? Um cara chega na academia que aprende a fazer uma base bem feita. E qual é o segundo problema? A dosificação, a quantidade de treinamento que se faz. Porque nessa época da preparação se faz isso, naquela época se faz aquilo. Não se tinha muito isso, né? Quem vivenciou, praticamente passava aquilo, né? Eu vim conversando, né? Eu vou perguntar como começou a Esparta, né? Mas falou aí da metodologia de treino. Eu estava conversando aqui, antes trocando a ideia, antes de começar a conversa, na entrevista, de que eu passei, acho que, 2 meses para aprender a caminhar. Eu, Alisson e Manuel Nel, né? E a gente não vai aprender a dar um soco, não. Aí. Não adianta saber dar soco se não souber andar e se defender. Botava a espuminha aqui, fechadinho, anda, pendula,
caiu a espuma. Isso é um grande ainda problema assim na formação de base, é isso. Geralmente os professores, quando vão treinar aluno, quando a gente vai trabalhar com rendimento, que é, digamos assim, um projeto, uma coisa direcionada já para aquilo, o professor não tem problema com isso, que ele executa exatamente o que a gente quer que se faça, né? Dentro do possível ele vai fazendo aquilo. Mas quando você vai trabalhar, exemplo, em academias que são de boxe sociais e ao mesmo tempo elas almejam ao ter um atleta de competição, aí às vezes os professores, por querer movimentar a aula, ou querer dar um treino que seja mais lúdico, né? Ele começa a quebrar, digamos assim, etapas, né? E isso é um grande problema no boxe, porque independente de, digamos assim, se o cara vai competir ou não, o professor tem que passar essa base de treinamento de forma bem sólida, ou de forma lúdica, desde que você vai trabalhar com a criança, você não vai tratar ele com adulto, uma criança com 7, 8, 9, 10 anos, mas você já começa a, digamos assim, adaptar no treino lúdico uma forma de você passar a base correta, que ele se desloque da forma certa, ele vai ir para, digamos assim, como lá na academia da gente, a gente tem, digamos assim, um foco competitivo. Não todos que vão para lá, nem todos competem, mas lá a gente trata todo mundo como se fosse competir. Então, a formação de base tem que ser muito bem feita, porque senão você prepara uma pessoa, solta ele e diz assim, o boxeador, você cria o filho para o mundo, né? Então você vai, quando chegar lá na frente, você tem que parar todo aquele processo para ensinar o cara a andar, a fazer o meio giro que ele não fez. Ele vai para uma seleção brasileira, né? Chega lá, ele não sabe fazer uma parada, um desvio, ele não pendula corretamente, ele faz falta quando pendula. Por quê? Porque a base não foi bem feita. Então o treinador ele tem que ter esse caminho, esse cuidado na lapidação no início de fazer esse gesto esportivo da forma correta para ter chance. A gente teve. Isso aí. Eu teve, caramba. Até hoje eu ainda sei. Às vezes a gente perde atleta com isso, viu? Porque os caras ficam agoniados, quando é que eu vou bater, quando eu bater, depois ele vai-se embora. Aí pega uma academia que ele aprende tudo em uma semana, vai-se embora, entendeu? E a Esparta, eu tenho ótimas lembranças da Esparta, né? Que passava as tardes lá. Formou diversos campeões, né? Sim. E tem algum aluno em especial que... tem vários. Do passado até do presente. Tem vários, assim, só lembranças boas, né? Acredito que Bruno, como atleta, né, e hoje que me ajuda lá, tá firme comigo lá. No momento o Ives não tá lá, né? Que era um cara que a gente, digamos assim, preparou, né? Como irmão, treinou com a gente, depois fez uma faculdade de educação física muito bem feita, um cara inteligentíssimo. Tem uma capacidade do caramba, ele não está com a gente nesse momento, né? Nos ajuda de outra forma. Mas assim, desculpa, fugi um pouco, foi do que você perguntou. De atletas que saíram da Esparta. Vamos lá. Entendeu? Lá a gente já teve uma época na Esparta que a gente trabalhou com boxe e com kickboxe. Entendeu? Então vamos lá. No boxe a gente teve João Gomes, que fez 3 testes para a seleção brasileira, medalhou nos campeonatos nacionais, digamos assim, ganhou, eu acho que desse novo tempo para cá, a primeira medalha internacional de boxe, né, no Torneio das Estrelas, né? Teve André Nascimento, que foi campeão do Verão Vivo, medalhou, foi campeão do circuito do Banco do Brasil, ficou na seleção brasileira, né? Não foi para uma Olimpíada porque ele optou por passar a profissional, foi medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de 2003. A gente teve, digamos assim, campeão brasileiro dos 15 anos de idade, que é a classe cadete, Ícaro, né, que a turma chama de Wolverine, né? Foi campeão brasileiro e medalha de bronze também. Depois foi da seleção olímpica e, né, como ele já tinha lutado numa época, uma luta de MMA profissional, nessa época a AIBA, que era a Associação Internacional de Boxe Amador, que hoje é a IBA, ela pegou e, digamos assim, quem tivesse lutando profissionalmente por outra modalidade de luta não ia poder participar. Então ele nessa época foi desligado da seleção, ficou por aqui, fez algumas lutas de boxe amador e passou a profissional, né? Hoje o profissional de boxe ele pode também lutar no regulamento do Open Box, né? E ele está vindo aí para o Pernambucano aí,
vai lutar de novo aí. Vamos ver se ele segue a carreira de novo aí no boxe. Qual é o nome dele? Ícaro Wolverine. Abraço aí, Vamos ver quando vai por aqui. Aí o monstro preparando o pernambucano. E Foi dos bons atletas assim do boxe profissional. Poxa, eu trabalhei assim com alguns assim, Bruno, foi fantástico, fera pra caramba, foi um boxeador que com certeza, se não tivesse acontecido, né, o acidente que aconteceu com ele, que foi uma coisa totalmente fora da curva assim, do boxe, ele tinha chegado à disputa do título mundial e tenho certeza que se tivesse lutando no título mundial pela forma que ele sempre lutou, entendeu? Era muito rápido. Eu apostava nele, minhas fichas todas, entendeu? Teve Roberto Carlos também, que foi um boxeador que aprendeu a lutar boxe profissional, já chegou meio velho na academia, mas ainda fez 6 lutas profissional. Felizmente o trabalho, a vida convergiu para ele não estar lá com a gente, né? E hoje a gente vem tendo essa nova linha de boxeadores. Hoje a gente tem uma menina chamada Caroline Almeida, que é hoje a atleta de ponta de Pernambuco, está na seleção brasileira, né? Lutou agora há pouco o segundo campeonato mundial dela, medalhou no primeiro. Nesse, infelizmente, ela perdeu para uma tailandesa, que foi uma luta muito próxima, né? Particularmente, eu achei que ela levou uma certa vantagem na luta, assim, mas como era muito próximo, assim, os juízes deram a vitória para o outro lado. Tudo bem, não tem problema, né? Ela não conseguiu medalhar nesse. Mas ela foi medalha de prata nos Jogos Sul-Americanos, tricampeã brasileira, já campeã do circuito, medalhou em torneios assim, entendeu? Digamos assim, de nome na Europa. Grand Prix de boxe, né? Grand Prix internacional, Grand Prix nacional. Né? Pernambucana, Carol? Pernambucana, Carol, 50 quilos, na categoria dela é um peso mosca, né? Abraço aí, Carol, parabéns aí, espartana. Tamo junto. Ela curtiu o Instagram dela, Carol Naka. Ela curtiu, você curtiu o Instagram tudo. Se tiver por aqui, Carol, tá convidada. Isso, a próxima vez que ela vir aí, a gente traz ela aqui com certeza, sim, Danilo. Entendeu? E Posso, só completando também, né? Teve a questão assim. para não esquecer, no kickbox, né? A gente teve outros alunos que se destacaram na parte de kickbox, no MMA como Murilo Chacal, entendeu? No kickbox, né? Você mesmo já foi. Sim, aí. Representou muito bem Pernambuco. Eu estou falando, né, essa parte, e a gente conversava, né? Estou falando assim dos atletas agora, eu tenho o Murilo Chacal, foi campeão também de MMA e campeão de kickbox, né? E vocês pegaram o surgimento, né? Do MMA, né? Isso, tranquilo. Aí tratou na minha época, mais parte. Aí tratou, você foi contemporâneo, Joaquim, acompanhou né? O processo, né? Aí no boxe, né, digamos assim, no MMA, aí eu trabalhei também com um trator, que ele teve um índice bacana, chegou até o UFC. Chacal é um boxeador, um lutador de MMA também, de uma qualidade do caramba, não entendo ainda porque não já foi para o circuito internacional. Para mim já deveria ter ido há muito tempo, né? O cara fera pra caramba. Mandar um abraço para ele, o pessoal lá de Santa Cruz do Capibaribe, né? Pajé, Flaviana, Chacal, Açougueiro, todo mundo lá. Pessoal que eu tenho assim, o maior respeito, um dos melhores alunos que eu já tive, como atleta, como pessoa, né? E Rafael Trator, né? Que foi o cara que foi pro UFC, né? Petros, que está nos Estados Unidos também, no MMA, Deninho, que ganhou o primeiro circuito lá de MMA também lá fora. E tantos assim que a gente vai vendo. Então, hoje, a gente tem, na primeira linha de Pernambuco, 2 atletas que a gente tem que olhar com bastante cuidado, né? Assim, com carinho, assim. Um é Caroline, que está na seleção, e o outro é Gabriel Corrêa. Foi campeão pernambucano da 75, né, durante 3 anos, e agora vai, como esse ano só vão ser disputados no Brasil as categorias olímpicas, ele luta na 71. Fez a eliminatória agora com o Lucas Kramer, uma luta show. Foram os 2 da academia eliminados no sorteio, né? Tiveram o sorteio, lutaram, e agora vai fazer uma final contra a Joia Nilson. O Gabriel Corrêa, a terra vai tremer lá, vai ser uma luta. Se quiser ver uma luta de boxe aí, vai ser, essa daí vai ser uma das grandes lutas. Eu assisti a dos 2 espartanos. Assisti essa luta. Foi quente pra caramba, né? Lutar do caramba vai sair. Bom demais, né? Então, hoje, graças a Deus, assim, o trabalho que está sendo feito na federação, a gente iniciou esse trabalho de federação de boxe aqui nessa nova roupagem, né? Eu com meus irmãos, assim, com o Ives,
né? Foi o primeiro presidente dessa federação, depois eu assumi, né, essa parte. Bruno, né, quando parou de boxear, né, como lutador, vem nos ajudando sempre nisso aí, né? E hoje a gente tem que também agradecer aqui, deixar de falar, no Robson Wilson, nosso presidente da federação, está fazendo um trabalho bacana aí, dando sequência a um trabalho sério, né, que é difícil se trabalhar da forma séria, correta. É importante, entendeu? Alguém na federação que goste do esporte, né? Sim. Às vezes, eu entenda, às vezes pega um pessoal Bom é isso, quando gosta e entende. e entende, é melhor ainda. No caso de Porque vai saber organizar direitinho, vai saber guiar, entende. vai trabalhar para botar todo mundo para frente. Né? Isso. Parou de lutar, Parei. sofreu... Foi. Disputei um título brasileiro de boxe profissional, não venci. Aí tava com 11 lutas, 7 vitórias por nocaute nas minhas últimas lutas, né? E fui na Suíça visitar meu professor lá, através de um empresário que queria me conhecer lá e patrocinou uma passagem para ir para lá, né? Chama Afrin o nome dele. E cheguei lá, fiz uma temporada lá, mais novo. Ele não tinha interesse em investir como luta, que ele já tinha perdido um bom dinheiro investindo em outros lutadores lá, de K1, de Muay Thai, essas coisas assim. Aí ele disse, tem trabalho para você aqui, isso aqui. Não, se você não vai, eu vim com a finalidade de, sou um lutador profissional de boxe em atividade, eu vim com a finalidade de seguir minha profissão. Se você não vai investir nesse sentido, então eu vou para lá, fica pro futuro essas coisas. Aí agradeci pra caramba, passei um tempo lá, um lugar lindo, maravilhoso lá, conheci a família do meu professor toda lá, fiquei na cidade de Lucerne um tempo e retornei ao Brasil aqui, né? E esse tempo foi um negócio bem interessante que aconteceu nessa viagem. Nessa época que Bruno viajou, né, para a Suíça, foi uma época próxima também onde um aluno meu lutou em Vigo, na Espanha, certo? Que era o Wellington, que depois passou a ser meu compadre, um grande amigo, né? Tudinho, hoje é um cara que saca boxe pra caramba, é um cara show, bem conhecido na Argentina, já lutou. No mundo todo ele é conhecido no boxe hoje, assim. Quem fazia parte do métier nessa categoria dele era um cara bem conhecido. Você tem como ver isso no Hackbox aí, tem toda essa parte dele. Então, o que acontece? Ele lutou em Vigo, na Espanha, e o cara, que era um promotor de boxe lá, chamado Soria, entendeu? Era um cara muito forte lá na Espanha. Ele viu ele lutando com uma camisa da Sparta Boxe, né? Aí ele disse, brincando, só desce do ringue quando me der essa camisa, enquanto me der, fica por aí, só vai pra cá, assim foi. Ele desceu, deu a camisa pra ele, ia chamar. Gostou pra caramba da camisa, agradeceu. E durante o jantar lá, ele propiciou para os atletas depois do ringue lá, da luta, né, da competição, ele fez uma pergunta se ele conhecia um cara chamado Bruno Moraes. Ele não conhecia, do nada ele fez, por que o senhor está perguntando isso? Aí ele fez, porque interessante, aqui apareceu uma situação de um atleta do Brasil que tinha lutado e perdeu o terceiro round, Bruno, né? E o outro, tem outro atleta também, que me ofereceram como os dois melhores, que perdeu para ele no sexto. Se esse aqui é o melhor e esse aqui é o melhor, quem foi esse cara que venceu eles dois, se você conhece? Aí foi quando ele falou, esse meu nariz aqui é tal, quem baixou foi ele, o menino era fogo. Aí ele falou que se, Bruno lutasse com um cara que foi o Super Pena, na categoria que ele lutava, com um cara que ele estava fazendo na Europa, se Bruno lutasse com ele, Bruno não vencesse ele disse, até brincando assim, mas de forma séria, eu assino um contrato pro senhor de graça aí, vitalício, para lutar pro senhor de graça. Se ele perder pro cara, ele já ficou mais interessado. Aí foi quando esse negócio começou a dar essa corrida lá. Daniel Fux, que era o comentarista do Combate Premier, tudinho assim, tem um blog de boxe muito conhecido, tudo, foi vice-presidente da federação, né? Ele entrou em contato comigo, já tem um negócio aqui quente, ele foi. Tu tem toda a documentação de Bruno, das lutas, tu confirma tudo e tal. Confirma, tá tudo certo aqui. Tem a carteira de trabalho dele, tem a carteira de boxeador profissional, tinha todos os resultados onde lutou, carimbado, tudo pelas federações. E tinha também
tudo organizado, foto, tudo assim, tem como comprovar todos os resultados dele. E aí ele me disse, ó, te prepara aí que a turma está querendo fechar com o Bruno aí lá fora um contrato pesado, né? Aí foi aí... Isso na Espanha? Isso na Espanha, o cara falou para mim. Eu digo, poxa, logo agora que o Bruno já está com a passagem comprada, eu estou nesse exato momento aqui, né, negociando uma passagem para ele, o cara está mandando tudo para ele vir, e ele vai passar 3 meses lá, porque o cara, a princípio, chamou ele para poder empresariar ele como um boxeador profissional na Europa, só que quando chegou lá foi o que ele falou, né, ele trocou o foco. Quis montar uma academia para Bruno trabalhar, dar aula lá e tal, e ele falou, não, se você quiser, chama um irmão meu, mas eu vim para lutar. Então ele regressou. Nesse interim, ele regressa aqui, veio um cara de São Paulo com um contrato da Espanha, com um contrato tudo direitinho, já certo, para assinar um pré-contrato para ele já ir para Barcelona, quando voltasse da Europa, e lá começar a fazer uma carreira profissional, com contrato bacana em dinheiro e tudo. Eu tinha um aluno meu que era dono da Natural da Vaca, que era uma empresa de manteiga, que era o Breno Teixeira. Ele foi advogado meu, né, fábrica de laticínios. E a gente foi no Bonaparte, o cara veio, sentou lá, teve aquela reunião tudo e assinou um pré-contrato, né? Para no dia X ele estar lá na Espanha, lá em Barcelona, tudo direitinho, para começar uma carreira de boxe profissional. Contrato bacana, bom de dinheiro, um negócio bem interessante mesmo, tá certo? Aí, assim, né, quando foi nesse inteirinho que ele veio pra cá, foi que aconteceu o acidente. Foi. Numa véspera de Natal, né? Aí eu fui cumprir meu, a gente foi pescar, né? A gente gostou muito de praticar caça submarina, né? E aí aconteceu um disparo na minha cabeça, acidental totalmente, né? A história é um pouco longa para contar de mais assim os detalhes, né? Mas aí foi quando eu parei de lutar boxe, né? Aí foi quando me afastei um pouco do boxe, fiquei um pouco desgostoso, fui pro interior lá, passei um tempo, aí depois voltei para a capital, aqui em Recife, isso devagarzinho assim, passou quase 4 anos eu afastado, né? Mais ou menos isso aí. Aí eu fui começando como dar umas aulazinhas de boxe, aí já foi me passando, né, os conceitos de treinador, como é que tem que se fazer, né, direitinho, foi me ensinando e eu fui saindo daquela, né, aquela visão de boxe como lutador, né, e fui entrando no mundo dos treinadores, né, uma ótica diferente, né, da luta, de como, né, e aí fui até hoje estou também como treinador, né, mas forçado pelo interrompimento da carreira profissional de boxe, né? Mas aquilo passou, superei, entendeu bem, não tenho nenhuma, sabe, amarra assim do que o que eu podia ter chegado, o que eu podia ter conseguido ou não, entendeu? Superei muito bem isso e vou no segmento aqui agora ensinando, né, o que eu aprendi e vou repassando, né, o que eu aprendi com meus irmãos ao longo desses anos, com meu professor Arnaldo, né, e na minha trajetória de luta, né. E graças a Deus, assim, tá aqui, né, contando a história. Com certeza. O acidente foi bem sério, eu lembro. Dada a gravidade do acidente, você sabe, né, tu já viu, né? Foi um disparo de arpão, né, isso. Pegou na cabeça. Aqui na área temporal aqui. Graças a Deus tá aqui com a gente contando a história. Que eu digo, né? Pra mim é um campeão na vida, outro caso, né? Porque eu tô aqui com meu irmão. E fiz sair ileso, né? Totalmente, né? Não sinto uma dor de cabeça. Graças a Deus. Né? Graças ao bom Deus que, né? Faz um sparrezinho que fez. Faço sparring sempre, hoje mesmo tomei uma espancada na cabeça. Fiz um treininho com um aluno. E tô ainda no boxe, né? Tá certo, a gente tá chegando aqui na conclusão do programa, né? Se o pessoal quiser treinar boxe, onde é que encontra Jaime Bruno Moraes? Jaime Bruno Moraes, ele vai encontrar. Bruno vai procurar ele no Instagram dele, né? Ele vai passar você comigo.
Eu sou aquele cara das antigas mesmo. Né? Você vai me pegar no máximo no WhatsApp, no número 998623383, certo? E lá na Sparta Box, eu estou lá todos os dias, de 2 da tarde até as 4. Né? Estamos lá fazendo aquele trabalho de boxe, né? Tanto social como a pessoa que quiser ingressar nessa parte do rendimento. Lá a academia, ela é uma das academias de boxe do estado de Pernambuco, onde o foco é esse. Queria também falar aqui, se você me permitisse, né? Claro. Dizer que hoje a gente tem lá a Sparta, firme e forte já há quase 30 anos aí formando gente, mas também a gente tem vários outros treinadores de excelente qualidade. Tem gente do interior lá em Petrolina, como o Sebastian Box, show aí o pessoal da Forja, tem campeão, gente né? em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje já tem academias assim no Janga. Então hoje a gente tem um boxe Pernambuco todo. A Sparta, eu digo assim, é como se fosse uma tradição do boxe em Pernambuco, né? Espero que ela continue sendo sempre. Estamos aí passando por um processo aí de reforma para dar uma ajeitadinha na academia, ficar com uma aparência, digamos, uma estrutura melhor. Quem quiser ir treinar aquele boxe de qualidade, a gente está lá, bem forte. Agora é boxe raiz, viu? Então, Não é pra ficar com mimimi não, não é isso? É verdade. o boxe lá, a gente, né, separa o que você quer com o boxe, a gente vê, mas todo mundo é tratado de forma lá, digamos assim, como se tiver uma experiência realmente de vivenciamento de uma modalidade de luta para competição. Uma coisa que eu acho que é importante perguntar. Quando eu cheguei na Sparta, teve relatos de perda de peso, né? Sim. Né? Veio 30 quilos, né? Treinando boxe. Inclusive eu já era maguinho, fiquei. Não tô maguinho agora não. Eu já era maguinho. Como é que é a perda de peso aí? Aí o boxe é um esporte, né? Digamos assim, que eu acredito que dentro das atividades que você faz física, se eu não me engano, a primeira é caça submarina, onde você perde mais caloria a hora, a segunda eu acho que é o boxe. Entendeu? Um esporte de intensidade variada, né? Onde você se movimenta muito. Como ele é muito gostoso de treinar, é muito lúdico, ele não é aquele negócio sacal, que o cara cansa. Então você faz aquela atividade que você gosta, pesado, e que vai propiciar uma perda de peso. A gente tem isso aí. Agora mesmo tem um aluno que perdeu 20 quilos, outro perdeu 30 quilos, né? E o pessoal vai se condicionando no boxe, depois afina um pouco, vai ganhar, tonificando o corpo de novo. O esporte dá um resultado muito bacana, tanto para o homem quanto para a mulher. Obrigado, professor Jaime. Obrigado, professor Brunão. Valeu, Danilo. Um abraço para todo mundo que gosta de boxe, para os meus, por mais que eu não esteja treinando, Sim. os meus colegas espartanos aí. Certo. Parabéns aos campeões que saíram da Sparta. Se quiser treinar boxe raiz, mora em Recife, na região metropolitana, Sparta Boxe. Osso na muleira. Vou sair. Valeu, Chama no pódio. Chama no pódio, Catinho tá.